Olá, galera do xadrez, Cortez Chess no tabuleiro. Eu quero mostrar para vocês uma partida que foi decidida em apenas 9 movimentos. Realmente a estratégia do jogador de brancas pegou o jogador de pretas de surpresa e ele não teve como se defender apropriadamente. Vamos lá? Se você não está inscrito no canal, se inscreva. Dê uma força ao canal, comentando, dando seu like e compartilhando essa partida com seus colegas de xadrez. Vamos lá? O jogador de brancas começou com E4, o jogador de pretas D5, a famosa defesa escandinava. As brancas tomam o peão e as pretas retomam de dama. Aqui, normalmente, 90% dos jogadores joga cavalo C3 para cutucar a dama. E o jogador de pretas normalmente ou joga a dama aqui em A5 ou volta para a casa inicial, que é o que o jogador de pretas fez. Feito isso, o jogador de brancas vai lá e joga D4. O peão está protegido pela dama. Aí o jogador de pretas normalmente joga esse cavalo aqui. Por quê? Ele quer ganhar esse peão. Agora tem 2 ataques contra uma defesa somente. O jogador de brancas vai lá e defende de cavalo. Mas é uma defesa que o jogador de pretas vai tentar explorar. Como? Bispo G4. Por quê? Você está cravando esse cavalo. Então você já pode até tomar esse peão. Para a surpresa do jogador de pretas, o peão das brancas foi para D5. E agora o jogador de pretas tranquilamente jogou o cavalo para E5. Por quê? Ele sabe que o cavalo está cravado, né? Só que para a surpresa do jogador de pretas, o jogador de brancas jogou o cavalo toma E5, deixando cair a sua dama. E o jogador de brancas foi lá e tomou a dama mesmo. Oh my God, my queen! As brancas não retomam o bispo com o rei, mas fazem uma jogada aqui que vai realmente ganhar a partida. É bispo B5, dando cheque. Como é que se cobre esse cheque? Com a dama? Não, né? Que você vai perder a dama. Se você cobrir de dama, olha o que pode acontecer. Bispo D7 cheque. O rei vai ter que se mexer e as pretas perdem o roque, né? E olha aqui, a única posição para ir é essa. O cavalo vai lá, dá um garfo no rei e na torre para complicar ainda mais a situação. O rei toma D7 aqui, o bispo em D7. As brancas vão lá e tomam a torre. E olha só, as brancas estão com 5.6 de vantagem. O jogo praticamente ganha também, tá? Então não é a melhor opção vir com a dama. Então as pretas resolvem avançar o peão para C6. Só que aqui é o seguinte: quando o peão toma o peão, fica na mesma sinuca o jogador de pretas. Por quê? Qual é a ideia aqui? Tomando-se esse peão aqui de peão, você dá um cheque descoberto. Aí você vai ter que cobrir de dama, vai perder a dama, certo? A melhor jogada para as pretas aqui é jogar A6. Por quê? Na hora que ele fizer o descoberto, você toma o bispo, as brancas vão lá, toma a dama, torre toma, cavalo toma. E as brancas estão com vantagem de 4 pontos, tá? Mas o jogador de pretas não faz isso. Ele põe a dama aqui para C7. E aí o peão vai lá, toma, cheque descoberto. A dama vai cobrir. E agora o peãozinho vai lá, pode se transformar numa dama, numa torre. E é cheque mate. Cheque mate em 9 lances. A dama não pode cobrir porque ela está cravada pelo bispo. O rei não pode sair, não pode se mexer. E é cheque mate. Espero que você tenha gostado dessa partida. Se inscreva no canal para não perder vídeos com conteúdos parecidos com este. E até o próximo vídeo. Valeu!